Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. É um escândalo que, depois do que aconteceu e está acontecendo na linha amarela, esse governo do Estado tem a pachorra de vir falar em privatizar o trem. Esse é o modelo de privatização do Geraldo Alckmin. Qualquer modelo de privatização é inaceitável. Lembra lá nos anos 90, quando compraram a Vale, quando compraram a Telebrás, a preço de banana e ainda com dinheiro do BNDES. Pegava dinheiro público para comprar a preço zero uma empresa pública. Os caras só ganham. Só ganham. E vejam, a privatização, além de ser um mau negócio para o recurso público, para o investimento público, é um mau negócio para os trabalhadores. Privatização, os metroviários e metroviárias sabem disso, é terceirização, é precarização do trabalho, é redução de salário, é instabilidade, é cercear o direito de greve. Os trabalhadores da não fazem greve por quê? Porque ganham bem? Não fazem greve porque sabem que é ali, um assédio danado, o sindicato sabe disso, que vão demitir, é na ameaça. Então, a privatização leva a isso também. Além, é claro, e isso afeta a todos e todas, uma precarização do serviço. O serviço comandado pela empresa privada é pior. Foi falado aqui, muita gente falou. Ora, o que uma empresa quer? A empresa está pensando na qualidade? A empresa está pensando em ganhar mais. E quem está pensando em só ganhar mais, em só aumentar o seu lucro, vai pensar em investimento para expandir linha para depois recuperar isso lá na frente? Vai nada. Se puder reduzir, reduz. Vai pensar em manutenção adequada dos trens? Vai nada. Quando surgir a oportunidade, vai aumentar a tarifa e piorar ainda mais o serviço. Essa é a cara da concessão privada de qualquer serviço público.
Muito bem, olha, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem nesta quarta-feira em uma rede social na qual defendeu as privatizações e afirmou que a responsabilidade fiscal e o teto de gastos são o norte do seu governo. Na mensagem também foi publicado uma foto dele com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Abro aspas para o presidente da República. O Estado está inchado e deve se desfazer de suas empresas deficitárias, bem como daquelas que podem ser melhor administradas pela iniciativa privada. Privatizar está longe de ser simplesmente pegar uma estatal e colocá-la numa prateleira para aquele que der mais levá-la para casa. Bolsonaro justificou a agenda de desenvolvimento do governo, dizendo que em um orçamento cada vez mais curto é normal os ministros buscarem recursos para obras essenciais. As falas do presidente se deram um dia após a saída de 2 secretários do Ministério da Economia, insatisfeito com as travas à agenda liberal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que não vai privatizar a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Em 2019, a empresa foi incluída no Plano Nacional de Desestatização. Na época, o governo federal chegou a assinar um decreto de privatização das atividades e mudança de endereço da CEAGESP, com a presença do governador João Dória. Sem mencionar Dória, Bolsonaro garantiu que vai manter a companhia na capital paulista. Nem o rato vai querer sucatear isso aqui para privatizar para os seus amigos. Não tem espaço para isso aqui. Quando se fala em privatização, quero deixar bem claro. Enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês. Em minha primeira palavra ao povo brasileiro, teremos de incentivar de maneira significativa as parcerias público-privadas, na medida em que este instrumento poderá gerar emprego no país. Ao Estado compete, vou dizer aqui o óbvio, compete cuidar da segurança, da saúde, da educação, ou seja, dos espaços e setores fundamentais que não podem sair da órbita pública. O restante terá que ser compartilhado com a iniciativa privada. Aliás, vamos continuar com notícias de Brasília, porque o governo anunciou um pacote de privatizações para ajudar a combater o rombo nas contas públicas. A expectativa é arrecadar mais de 40 bilhões de reais. A lista do que será colocado à venda inclui a Casa da Moeda, o aeroporto de Congonhas e linhas de transmissão de energia. Para sinalizar ao mercado financeiro que a União busca formas de reduzir o déficit de 159 bilhões de reais, o Conselho do Programa de Parceria e Investimentos, o PPI, anunciou uma agenda de leilões e privatizações. Entre as propostas estão o leilão de 11 lotes de linhas de transmissão de energia no último trimestre deste ano, o leilão de 12 aeroportos no Norte e no Nordeste, além dos propostos pelo Ministério do Planejamento, Congonhas e Macaé, para o terceiro trimestre do ano que vem. E até a privatização da Casa da Moeda, prevista para o final de 2018. Ao todo, o governo calcula ter 57 empresas e ativos para leiloar ou pôr à venda e fazer frente ao rombo fiscal. Só os novos leilões representam 44 bilhões de reais em investimentos. Cira Rosalva, pelo YouTube, pergunta: o que falar sobre a privatização dos Correios? Veja, é de novo um crime grande. Aí veja bem, os Correios fizeram muita merda, desculpa aqui a expressão, fizeram muita bobagem. Né? Os funcionários dos Correios deixaram a ladroeira se encastelar na alta direção, caladinhos ficaram, caladinhos não denunciaram, e isso é que acabou predispondo a opinião pública brasileira a aceitar a privatização dessa instituição que tem status constitucional. E veja, os Correios hoje são superavitários, dão lucro. E os Correios não dão lucro porque entregar uma carta em Ariquemes, ou entregar uma encomenda, né, em Rondonópolis, ou em Tabatinga, dá lucro. É porque os Correios, sendo públicos, eles fazem aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Ao entregar uma encomenda no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Fortaleza, as cidades mais comercialmente viáveis,
ele bota um pouquinho a mais no preço para compensar o preço que ele vai estar lá. Se você entregar isso para a iniciativa privada, esqueça. A iniciativa privada, a tendência natural é o lucro. Então, todos os setores que não são rentáveis, não são lucro, e o Brasil é profundamente desigual, vão ficar descobertos. Ou veja se a FedEx vai, né, na cabeça do cachorro entregar uma encomenda. Veja se a UPS vai, mesmo assim, lá no fundão da metade sul, Santana do Livramento, veja se a UPS vai entregar uma encomenda. Vai, mas vai por R$700, por R$1.000, enquanto o Correio hoje entrega por R$200, R$250. E é isso que está em discussão. Eu, portanto, apoio a luta dos funcionários, dos trabalhadores dos Correios, e eu apoio, inclusive, o esforço que eles estão fazendo de chamar a opinião pública brasileira a prestar atenção nesse desastre que está se anunciando. Aliás, isso é só o começo. Privatizar a Eletrobras é um crime de transcendental e gravíssima consequência para a vida do nosso povo. E por aí vai a loucura. E não é que eu sou contra a privatização, não. Acabei de falar que eu ajudei a privatizar a Embraer. Eu não tenho nada contra a privatização da telefonia celular, por exemplo. Agora, privatizar petróleo, eletricidade, não é? Privatizar dados. Espera um pouquinho. Você está sabendo, irmão? Então, o tema que vem logo a seguir é a questão da sua visão sobre as privatizações dos serviços não essenciais ao Estado. O grande problema é que esses adjetivos permitem uma largueza de concepções ideológicas muito grave. Por exemplo, petróleo é essencial ou não? Evidentemente que, por média, com todo respeito, esse auditório considerará que não. Porque considerará que essencial é segurança, saúde e educação. Ou saúde também nem tanto já. Né? Mas no caso do Brasil, essa é a questão, as peculiaridades nacionais. O Brasil tem uma sobra de petróleo que ainda nem sequer conhecemos o volume dela. O petróleo ainda terá relevância pelas próximas 4 décadas. Pela 5ª década já não é mais provável. O Brasil já está em superprodução. E o Brasil está importando 60% dos combustíveis, que é o primeiro derivado de petróleo. Na antecedência de uma indústria 4.0 extraordinariamente potencializável, em polímeros, novos materiais, nanotecnologia, etc, etc, etc. Pergunta simples. O mercado pelo espontaneísmo individual vai resolver a equação do petróleo e gás no Brasil? Por que nós não podemos impor uma governança corporativa com transparência, com metas de desempenho, sem essa ladroeira que infernizou a vida brasileira recentemente, e não entramos numa dinâmica de verticalizar um complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia? Faz um dos vetores onde o Brasil tem expertise tecnológica, tem institucionalidade, tem capacidade de fazer. Ou não é assim que a Noruega faz? Agora acabou a Petrobras de vender um campo de Carcará por $1,35 o barril. Naturalmente, lá ainda guardado. $1,35. Foi a operação mais barata da história do petróleo mundial. Quem comprou? Uma estatal da Noruega. Eles estão errados e nós certos, ou nós certos e eles errados? Vamos discutir.